Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Hoje aqui todos nós reunidos, nesta paz, nesta luz que se oferta para todos, temos a bênção de termos José de Mococa, esse amigo querido, a nos esclarecer, a nos ajudar, a fazer com que estejamos melhorando cada dia mais, lutando contra as nossas inferioridades e vicissitudes, pois todos nós o temos. Cada um de nós temos as nossas, nós lutamos contra as nossas dificuldades. Se não vencermos a nós mesmos, como venceremos os nossos obsessores que nos prejudicam ou nos perseguem? Então nós devemos olhar muito menos para os que nos perseguem e estarmos olhando para nós que somos perseguidores de nós mesmos. Vivendo a harmonia, o amor, o perdão, a caridade, tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Pois se fizermos isso, a nossa vida vai ser melhor. A nossa jornada vai ser mais leve. Como diz Jesus, o meu jugo será mais suave, o meu fardo será mais leve. Então temos que buscar isso dentro de nós mesmos. Estamos nessa casa para isso. Estamos aqui para vir inúmeras vezes, retornar. Sabemos que vamos errar lá fora, não tem problema, mas voltemos para que consigamos superar estes erros que fizemos lá fora. É isso que nos vai fazer espíritas de bem, cristãos de bem. Então vamos fazer isso, aproveitar esta linda oportunidade que está sendo dada pela espiritualidade maior, nos abre as portas, na verdade, nos escancar as portas, para que sejamos melhores do que ontem, melhores do que já fomos. Pois é assim que viveremos, um dia de cada vez, um degrau de cada vez, uma renúncia de cada vez, um perdão de cada vez. Tá bom, gente? Isso daí. Então, José de Mococa nos abençoe. Hoje teremos a palestra da nossa irmã Sandra, que vai nos brindar, está seguindo aí com as obras de Emmanuel, E este livro agora há 2000 anos. Falar de Emmanuel não precisa, muita coisa, é um grande espírito. A gente pega essa fonte viva como nossa, que a Fernanda também fez, Então, quer dizer, são livros maravilhosos, são obras lindas. Ele resume de uma forma que a gente fala assim, resume, mas com tanta presteza, com tanto amor, Então, fica à vontade, Sandra. É nós e Deus, boa palestra. Boa noite, gente. Boa noite a nós encarnados que aqui nos encontramos. Me perdoem, cheguei e não consegui cumprimentar a todos pessoalmente, mas depois eu quero ter a alegria de poder dar um abraço, cumprimentá-los, porque o hoje, o momento de agora é tão importante que são coisas muito válidas que a gente não deve deixar passar. A gente não deve deixar passar na nossa vida um instante de abraçar um amigo querido, um instante de dizer para o amigo nosso o quanto gostamos dele, um instante da gente poder dar um abraço, às vezes não tem o que dizer, também ficar em silêncio é uma grande virtude em muitas instâncias das nossas vidas. Então, antes de chegar aqui não consegui fazer isso, mas quero conseguir abraçar e cumprimentar de pertinho cada um de vocês que aqui se encontram. Então, cumprimentando os que se encontram aqui pessoalmente, sejamos muito bem-vindos, encarnados, desencarnados, e cumprimentando também as pessoas que irão nos acompanhar por meio das nossas redes sociais. Nós somos a Instituição Beneficente José de Mococa. Estamos aqui numa noite de quarta-feira, hoje é dia 1º de maio do ano de 2024, é um feriado, aqui nos encontramos. A nossa instituição está localizada em São Paulo, capital. Se você que está nos assistindo é de São Paulo, venha nos visitar. Nas nossas redes sociais tem o nosso contato. Se for de outro lugar, de outro país, quando estiver em São Paulo, as portas da nossa casa estão sempre abertas a todos, tanto pessoalmente quanto pelas redes sociais. Sejamos muito bem-vindos. Somos uma grande fraternidade. Se a gente olhar do lado, se a gente fechar os olhos e tocar os nossos irmãos uns aos outros, nós veremos que somos absolutamente iguais. Temos 2 olhos, 2 pernas, 2 braços, nós temos um cérebro, nós temos dores, temos amores, temos dissabores, e quando a gente dá as mãos, olha para o outro, pega na mão do outro, dá colo para o outro, recebe colo um do outro, as dores suavizam. Isso é importante, a gente receber carinho, a gente dar carinho e a gente saber que existe
uma grande pleiade de irmãos ao nosso derredor, e que a gente deve se permitir também receber aconchego. A gente deve se permitir também perceber e permitir que as pessoas cheguem até nós. Às vezes ninguém chega perto da gente. Eu estou vivendo um momento tão difícil. Será que as pessoas que não querem chegar, ou eu que não permito que elas adentrem na minha vida? Será que as pessoas são tão falsas comigo, indiferentes das minhas dores? Ou sou eu que não deixo com que elas se aproximem de mim? Sou eu que nos momentos de aflição não me permito um abraço, não me permito um afago? Então são olhares que às vezes é interessante da gente ter, porque às vezes a gente carrega muitas dores, mas às vezes o carinho não chega e às vezes a gente também não deixa chegar. Então eu queria abrir com essa fala. E essa fala por quê? Porque a proposta da noite de hoje, como o Rafael comentou, é falar acerca dos romances de Emmanuel. Emmanuel foi nada mais, nada menos do que o mentor espiritual de Chico Xavier. Ninguém escrevia por meio de Chico, nada era trazido por meio da mediunidade dela, sem passar pelo crivo de Emmanuel. Emmanuel, como a gente sabe, como a gente ouve falar e como a gente via o Chico falando, tem nas suas gravações, nas literaturas também tem, ele era muito rígido com ele exigia postura, ele exigia disciplina, ele exigia atenção, ele exigia cuidados, ele exigia acima de tudo disciplina, disciplina e disciplina. E essa disciplina caminha por permeia várias estradas na vida de todos nós. E nós aqui na Instituição José de Mococa, uma vez por ano, a gente tem a bênção de receber a fala do nosso mentor, José de Mococa. E nessa última fala do mês de fevereiro, eu lembro que ele tinha dito, e certamente outros que estavam presentes também vão lembrar, que ele disse que Emmanuel disse para Chico, não falando dos outros, médium ou trabalhador A, B ou C, disse: Chico, você precisa ter 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. E aí José de Mococa disse para nós, trabalhadores dessa casa, que de nós também ele esperava a mesma coisa. Não dos outros, não do colega, não do vizinho, não. De nós, de cada um de nós, para que tenhamos disciplina, disciplina e disciplina em nossas vidas. Então, nesse ano de 2024, a gente está com uma das propostas de trabalho que a gente olhe um pouquinho, com um dedinho mais de cuidado, com um dedinho mais de atenção, porque a coleção, os livros que foram trazidos pela psicografia de Chico, são mais de 500 livros, todos espetaculares. Então, para que a gente, dentro desse grande universo, faça um recorte e se debruce acerca desse recorte. O ano passado, nós trabalhamos, no ano de 2023, toda a coleção do livro A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. E esse ano, para quem quiser e se sentir confortável, o convite é que para que a gente olhe um tantinho mais de perto os 5 romances de Emmanuel. E ele começa com um livro Há 2000 anos, que a gente vai falar um pouquinho a mais na noite de hoje, porque a do Carmo belamente falou na semana passada dele. Então, esses 5 livros são compostos por 50 anos depois vem um outro, Há 2000 anos, o segundo 50 anos depois, Paulo Estevão, Renúncia e o último livro que é Ave Cristo, o último da coleção. E aí, a gente fez uma coisa um pouquinho diferente. Quando a gente fala de uma coleção, a gente fala do primeiro e a gente sempre olha mais para o primeiro, o segundo, o terceiro, no finalzinho a gente vai dando uma titubeada e às vezes não olha para eles. Então, a gente começou falando de Ave Cristo, que é o último. Então, começamos pelo último, agora vamos para o primeiro e depois vindo até Renúncia. Pois bem, esse livro, Há 2000 anos, ele foi psicografado, ele foi trazido, ao nosso conhecimento dentro de um período de 4 meses, foi entre fevereiro de 1939, ele terminou, e iniciou em outubro de 1938. Um fato interessante é que nesse período, Chico Xavier era bem jovem, ele tinha 28 anos de idade. Eu achei interessante porque, assim, são tantas informações e quando a gente para se centralizar dentro da história, como é que aquilo se dava, nesse período Chico era bastante jovem, com seus 28 anos de idade.
adentrando essa literatura, ela já é deslumbrante desde a sua primeira página. No prefácio dos 5 romances, a proposta que Emmanuel traz, nós falamos de romance, porque ele, como espírito nobre e grande no sentido do seu esforço pessoal para se melhorar, enquanto ser, enquanto pessoa, enquanto espírita. Então, na medida que quanto mais eu aprendo, quanto mais eu me dedico, quanto mais eu me debruço sobre o bem, quanto mais eu procuro aprender acerca da vida e automaticamente acerca de mim mesma, mais eu caminho no sentido do Cristo, em direção ao Cristo. E aí, Emmanuel traz nesses livros uma proposta de fala muito interessante, porque ele fala das suas quedas, ele fala dos seus desacertos, ele fala dos seus desequilíbrios. Para a gente, olhar o do outro é muito fácil, pontuar o que não está legal no outro é muito tranquilo, a gente percebe sem muito esforço. Agora, sentar, olhar, escrever e dizer: me equivoquei absurdamente. E dizer: errei dolorosamente. E colocar os seus pontos é um ato acima de qualquer coisa, de profunda coragem, de profundo amor ao próximo, de profundo amor à humanidade, porque ele diz: eu trago e relato as minhas quedas. Na literatura ele fala no prefácio que foi buscar a autorização do Cristo para esse trabalho, de falar sobre si mesmo, de trazer um pouco da sua história, de nos falar e de nos pontuar dizendo assim: tracei e caminhei por estradas nesse sentido. Essas estradas me levaram e trouxeram a dores que duram séculos. Séculos para que eu consiga reharmonizar as desarmonizações tão profundas que cometi em momentos de desequilíbrio. Então a fala dele e a exposição dele é no sentido de nos exemplificar o caminho que ele seguiu e hoje nos orienta para que a gente não faça a mesma coisa. Então, e além disso, além dessa profunda coragem de falar sobre os seus erros e sobre os seus equívocos, Emmanuel traz pontuações e olhares extremamente precisos e importantes ao longo da história. Então, em toda a narrativa, tem pontos que ele fala, por exemplo, ele traz detalhes mostrando como é que o personagem se vestiu, como eram as suas sandálias, como era o seu passo, como era que ele adentrava naquele ambiente. No olhar de leigos, é apenas uma fala muito detalhista. Mas no olhar de especialistas, historiadores, eles conseguem traçar um paralelo entre a literatura de Emmanuel e a história da época e conseguem fazer investigações e ampliar o conhecimento que a história oficial tem diante dos acontecidos naqueles períodos em que a narrativa é trazida. Então, isso eu estou pontuando no sentido da gente ver o tamanho da responsabilidade e o tamanho do amor de Emmanuel em trazer essas obras à vida de cada um de nós. Pois bem, há 2000 anos, é uma narrativa que se passa em Roma, geograficamente é situada em Roma, era um período em que o Nazareno estava sobre a terra, Jesus estava entre nós, era nesse período que se dava. Roma era o império mais poderoso sobre a terra, era o que tinha maior domínio sobre a terra, é o que tinha maior domínio de terras, e um exército extremamente poderoso e considerado na época indestrutível. Assim, o livro há 2000 anos se passa. E ele começa trazendo na narrativa o personagem central dessa literatura há 2000 anos. É um homem que ele é extremamente duro, extremamente arrogante, ele inclusive diz isso, duro, arrogante, prepotente e como é que eu posso dizer? Austero, arrogante, prepotente, duro, dominador, que era um senador romano. Esse senador romano chamava-se Publio Lentulus
e ele é o personagem central de toda a narrativa de há 2000 anos. Públio Lentulus vivia naquela época, era um senador romano, ele era senador porque vinha de uma linhagem de senadores e de políticos muito influentes, muito poderosos, e esse poder ele vinha passando de geração a geração. Ele vivia na época ele tinha sua esposa, que era uma mulher muito amável, extremamente sensível e que se chamava Lívia. Eles estavam nessa encarnação com compromissos muito sérios. Públio Lentulus, ele estava nessa encarnação com compromissos de resgate, de equívocos que ele havia cometido em reencarnações anteriores, quando ele foi seu bisavô. Públio Lentulus, ele tinha sido seu bisavô e agora ele estava como senador. Ele tinha, em uma passagem muito interessante, é que ele tinha sonhos de lembranças de vivências lá de trás. E nesses sonhos que ele tinha, ele trazia lembranças dos desacertos que ele havia cometido, ele trazia lembranças muito vivas do homem violento, do homem agressivo que ele era naquela época. Ele lembrava muito, inclusive, de que naquela época ele era tão violento que ele tinha um hábito de cegar os escravos. E aí, nessa reencarnação, ele veio com a chance e a bênção de ter a seu lado aquele espírito nobre, grande no sentido de evoluído, um espírito muito especial que era a Lívia. Eles iriam reencarnar juntos e naquela existência ela tinha o papel de somar na vida dele, como se fosse um anjo de guarda que estaria do lado, a iluminar, a conduzirem-se juntos e juntos eles seguirem aquela reencarnação. Os dois amavam-se profundamente. Os dois se gostavam muito, eles tinham muita sintonia e esse casal tinha uma criança, tinha uma menina de 7 anos que se chamava Flávia. Flávia era uma criança muito amável, mas ela desenvolveu uma doença que a medicina da época ficava muito assustada, pois que era uma nobre, filha de nobres, e ela tinha uma doença que na época não tinha cura. Apesar de todas as tentativas e de todas as buscas dos médicos, não se encontrava a cura para aquela doença, e os médicos atestaram de que ela tinha lepra. A lepra, como uma doença incurável, ela trazia muitas dores e as pessoas tinham muito medo, tinham muita rejeição daquela doença. Então, os pais, Públio Lentulus e Lívia, já não sabiam mais o que fazer diante da doença da filha, que se agravava, que piorava dia a dia, e eles se viam impotentes. Apesar de todo o dinheiro, de toda a estrutura, de todas as possibilidades financeiras, mas eles ficavam amarrados por não ter o que fazer diante daquelas circunstâncias. Vivendo em Roma, eles foram orientados a mudar-se para a Palestina, porque havia uma fala de que os ares de lá faziam muito bem para a saúde das pessoas. Costumava-se dizer, e tinha-se uma cultura na época, que os ares da Palestina, eles propiciavam que a saúde se renovasse. Dentro dessa esperança, o casal Lívia e Públio mudaram-se para a Palestina para passar um tempo por lá, na esperança de que a saúde da pequena Flávia se renovasse, de que ela conseguisse ficar melhor e a paz e a felicidade da família retornasse por conta da saúde da pequena Flávia. Assim se deu. Eles mudaram-se de Roma para a Palestina. Ao mudarem-se, um casal de amigos que era muito próximo deles conversou muito com eles, tanto com Públio quanto com Lívia, no sentido de que eles tivessem cuidado naquela nova vivência que teriam. Porque no ambiente que eles estariam inseridos na Palestina, as pessoas não eram tão amorosas e tão sociáveis o quanto eram as pessoas que eles conviviam ali em Roma. Assim se deu e eles mudaram com a sua família, com a pequena Flávia, para a Palestina. Na mudança de Roma para a Palestina, logo na chegada, aconteceu um incidente. O amigo
o amigo de Públio havia dito para ele: olha, naquela região existem vários protestos por conta da população. É uma população muito revoltada por conta dos impostos que são muito altos, da miséria que a população vive, das dificuldades, da má administração que eles dizem que é tida naquela região, e por conta disso existem muitos protestos. Você, como um romano poderoso e influente, desde o seu primeiro momento você seja muito incisivo para mostrar quem é você e quem é que está chegando. Seja muito duro nas suas leis, nas suas ordens, para que eles saibam que enquanto senador romano, você é a lei acima de qualquer lei. Precisa ser respeitado, porque senão aquelas pessoas serão duramente punidas. Com esse conselho, Públio Lentulus muda-se para a Palestina. Logo na chegada, eles vivem um incidente, porque a população revoltada, sofrida, com fome, com os impostos muito altos, em situações muito difíceis, haviam algumas revoltas, e um garoto muito jovem, de 18 anos de idade, quando foi passando a caravana do senador, ele atirou uma pedra lá de onde ele estava. Ele atirou uma pedra no intuito de que aquela pedra atingisse Públio Lentulus. Mas a pedra não o atinge e passa muito perto do rosto de Lívia, sua esposa. Eles têm um susto com aquela situação. A caravana para ver o que tinha acontecido, né? O que estava se passando. Os legionários que faziam a segurança da família percebem que o garoto sai correndo, então percebem que é o garoto, vão atrás dele e conseguem pegá-lo. Quando pegam o garoto, trazem, a caravana havia parado, né, para resolver aquele incidente, trazem o rapaz até o senador Públio Lentulus. O rapaz que é trazido é um jovem de 18 anos que se chama Saul de Dioras. Saul é um jovem, é trazido, e o senador pergunta para ele o que aconteceu, o que é isso que ele está fazendo, o que significa isso. O rapaz pede desculpas, fala que foi um incidente, pede perdão, diz que não foi um mal entendido, que não era bem assim, não era aquilo que ele queria ter feito. O senador, olhando aquele jovem, por um instante, ele pensa: é só uma situação de um garoto. Mas, na mesma hora que ele pensa isso, ele lembra do conselho que o amigo deu para ele lá em Roma, o amigo Flamínios, dizendo: seja duro com as suas ordens, façam com que eles sintam o peso da mão de um senador romano, para que assim as pessoas te respeitem. Vejam vocês a responsabilidade das nossas falas e dos nossos conselhos diante das pessoas. Às vezes uma fala aparentemente simples pode ter um impacto que traga transformações muito sérias na vida de quem a ouve e de quem a leva. Lembrando daquilo, o senador, orgulhoso e prepotente, já colocou aquele pensamento de que era só um garoto do lado e disse que ele seria condenado, a condenação mais dura e mais severa que tinha. Ele condenou para que o jovem Saul de Dioras fosse levado para as galeras. Condenar alguém às galeras era praticamente condenar à morte, porque lá estando não teria mais condições de sair. O garoto pede perdão, tenta explicar que não era, que foi um mal entendido, que não era aquela a intenção dele, pediu perdão, fez de todas as formas. O senador foi irredutível. Precisava mostrar quem era que estava chegando e precisava mostrar que aquela situação serviria de exemplo para qualquer um outro que pensasse e não respeitasse de alguma forma. Condenou o garoto, mesmo com seu pedido, mesmo com aquela situação de desespero. Lívia tentou interferir, dizendo para o esposo de que aquilo tinha sido só um mal entendido, de que aquilo era uma criança. Eles também tinham uma filha, foi coisa de criança, não foi por mal, não me machucou. E o senador, prepotente, autoritário, como era, e ainda mais lembrando da orientação que o amigo havia dado, foi irredutível. O garoto foi condenado e a caravana seguiu viagem para hospedar e para instalar a família na Palestina.
Depois de um tempo, um, 2 dias depois, o senador já estava instalado com a sua família no seu palácio, agora na Palestina. E nesse instalar-se no palácio, quando instalou-se no palácio, ele começou a atender no seu gabinete. E logo que iniciou a atender, ele foi chamado, os seus funcionários disseram que tinha um homem que queria uma audiência com o senador. Ele achou estranho, porque ele estava chegando, estava se inteirando ainda os acontecimentos da região, e ele aceitou e foi receber aquele homem. Quem estava pedindo audiência era um homem, era o pai do menino Saul de Gioras. Aquele homem se chamava André de Gioras. Ele procurou o senador com toda a humildade que um pai pode ter na hora que vai depor a benefício do seu filho. Ele foi lá e apelou para ele dizendo: senador, o senhor é um homem que é a maior lei na nossa região, é a maior autoridade, mas além de tudo isso, de um romano tão inteligente, influente, poderoso como o senhor, eu venho conversar com um pai que, assim como eu, ama seus filhos. E aí eu vim pedir, senador, a sua misericórdia, a sua clemência em benefício do meu filho. Perdoe-me pelo que ele fez. Ele não teve a intenção de machucar sua esposa, de machucar sua família. Foi um incidente, eu peço que o senhor me perdoe. Eu vou ser enérgico com ele, eu vou agir diferente, eu vou cuidar dele para que isso não se repita. Mas eu peço a sua clemência, pois que o meu filho é a minha preciosidade. Da forma que ele foi condenado, eu nunca mais poderei ver. Mas o senador foi inflexível. Foi extremamente duro, arrogante, prepotente. Perguntou para aquele infeliz o que ele acha que ele estava fazendo ali, com quem ele acha que ele estava falando, quem era ele para procurar um senador e pedir que o senador mudasse as suas ordens, mudasse a sua lei. Que direito era esse que ele achava? O André de Gioras, assim como com o seu ódio que tinha pela autoridade dos romanos, porque a população sofria demais, engoliu aquilo, continuava pedindo clemência a benefício do filho, a benefício da família, pedindo para que ele olhasse como um pai, que ele também o era. Mas o senador não aceitou. Ele disse: senador, nós iremos nos encontrar. Nós iremos nos encontrar ao longo da vida, porque hoje nasce um grande inimigo seu. Públio nem os esbravejou, mandou que colocasse o infeliz para fora e a vida seguiu. Só que chegando na Palestina, a família Lentulus soube que lá havia um certo homem, um certo nazareno, que fazia discursos pela cidade, que reunia doentes, miseráveis, a escória da sociedade, mas que, acima de tudo, aquele nazareno realizava muitas curas. Ele era respeitado pelos infelizes, pelos sofredores, mas ele também era respeitado por alguns nobres, até o chefe da guarda, que era um homem de moral, de certa forma duvidosa, que a literatura mostra várias passagens dele, eu não vou adentrar porque o tempo não cabe. Ele, sendo chefe da guarda, foi ele que falou pela primeira vez que a família Lentulus ouviu a respeito do Nazareno. E aí ele comentava se ele já tinha ouvido falar daquele homem simples do povo que fazia discursos nas praças e que as pessoas iam assistir. Reuniam muita gente, as pessoas assistiam, e o interessante é que aquele chefe da guarda também já tinha ido ver algumas vezes a fala dele, e ele achava interessante. Ele achava que até tinha sentido algumas coisas que ele dizia. E aí ele falando para os nobres de que ele trazia falas, ele não representava perigo para as pessoas, não representava perigo para o império,
porque ele não falava mal e não criticava nenhum governante. Ele apenas pregava para as pessoas a vida, a presença e a grande ordem de um Deus único, que amava a todos, respeitava a todos e que não deixava ninguém de lado. Mesmo com as doenças, mesmo com as dores, que o Deus, que era um Deus único, via a todos como um só e amava todas as suas ovelhas. Ouvindo aquilo, Lentulus até discutiu, será que aquela fala não era de alguém perigoso? O chefe da guarda disse que não via perigo nenhum, ele assistia a algumas das suas pregações e até achava interessante. Com isso, ouvindo falar a respeito daquele Nazareno, uma das noites de muitas dores para a família Lentulus, a pequena Flávia estava em momentos de muita agonia. Ela estava no estado de quase desencarnação. Diante da lepra que se espalhava pelo seu corpo, já não tinha mais o que fazer, a medicina não tinha mais como amenizar as dores dela. O pai, desesperado, assim quanto a mãe, eles tinham próximo deles uma serva que se chamava Ana, que era a sombra de Lívia. As duas tinham um amor de irmãs extremamente profundo, extremamente se entrelaçavam. E aí, a Ana, como serva, ela frequentava as falas do Cristo. Naquele dia, naquela noite de muito desespero e de muita aflição, Públio Lentulus chegou sobre a cama da filha e disse: filha, diga o que você quer, o que eu posso comprar e o que eu busco para que você tenha uma noite tranquila, pois que ela já não dormia diante das dores, das chagas espalhadas pelo corpo inteiro. A menina, que já tinha ouvido falar e que, assim como a mãe era um espírito esclarecido, ela disse para o pai: eu quero ver o Nazareno. O pai ficou contrafeito, não gostou daquela fala, mas ele tinha dito para ela, pediu o que ela quisesse que ele faria. Ele ouviu calado, não discutiu. No outro dia, ele procurou o Nazareno, teve um encontro magistral com Cristo. Tem uma outra palestra na casa que fala a respeito disso, então não vou adentrar nesse ponto, vou entrar em outras vertentes do livro. Tiveram um encontro magnífico para o conjunto. Para a vida do senador, não foi um encontro naquele momento tão grandioso assim, porque ele não aproveitou o momento que foi ofertado. Em decorrência do encontro do senador com Cristo, a pequena Flávia foi curada. Ela foi curada não pelo mérito do senador que foi lá procurar o Cristo para pedir ajuda. Ela foi curada pelo mérito dela, que era um espírito esclarecido, e pelo mérito da mãe, que era já um espírito gigante. Só que depois daquele encontro, com a cura de Flávia, com a melhora da menina, com as mudanças que se deu na saúde dela, no reavivamento, na felicidade da família, por ter a saúde da sua filha, quanto que nenhum meio se fazia eficaz. A fala do Cristo, de lá de longe, que nem veio ver a menina pessoalmente, né? Fisicamente, para o olhar deles. Então, diante daquela situação, Lívia se torna cristã. Daquele momento em diante, ela passa a se tornar uma cristã. E a sua vida é dedicada ao Cristo, aos ensinamentos do Cristo. Ela trabalhava, atuava e participava muito discretamente daquelas vivências com Cristo, pois que o marido, como um senador romano e um homem profundamente orgulhoso, não aceitava o cristianismo e não aceitava as falas do Nazareno. A vida deles aí se encontra, nesse ponto está. Agora, eu quero trazer uma fala, falando um olhar, trazendo no seguinte ponto, falando de Públio Lentulus. A narrativa é extremamente rica em detalhes, em pontuações, falando acerca daquele senador, falando acerca da sua família, falando acerca do encontro com Cristo. O encontro com Cristo se dá na vida dele, assim como, guardadas as devidas proporções, se dá com a gente. Quando a gente vive momentos de testemunhos reais na nossa vida, na nossa casa, momentos de profunda dor,
de profundo desequilíbrio, seja qual for a área da nossa vida. Seja na situação afetiva, seja na situação financeira, seja na situação profissional, seja naquela doença que não tem remédio que trate. E a gente, por meio de uma prece, por meio de um encontro íntimo e pessoal com Cristo, aquilo se resolve. E a gente, tantas vezes, assim como o Públio Lentulus, vê, não tem como discutir, não tem o que dizer, não tem verbo para transcrever aquele momento. A gente, por um segundo, parece que vai se dobrar. Aí a gente, de repente, se posta de pé e diz: quem conseguiu aquilo fui eu. Lógico que fui eu. Lógico que fui eu. Eu estava com a cara doida, procurou um médico, fui para o outro que acertou. Que história é essa de Cristo? Que história é essa de Espírito que eu nem vejo? Que história é essa de José de Mococa que eu nem vejo? Será que ele realmente atua em nosso benefício? Será que existe? Será que nos socorre? Tenho dúvida. Umas coisas assim que a gente não vê, não atesta, a gente não vê no tete a tete. Esses somos nós. Muitas vezes das nossas, em muitos momentos, em muitos instantes, a gente se põe de pé, traz aquele orgulhoso de até ontem, só que renovado, com muito mais força, porque hoje aquele problema está resolvido, e a gente se posta e vira, traz aquela fé enjaulada de ontem, às vezes parecendo ainda mais revoltada. E a gente quer colocar a vida dentro de um quadradinho que não cabe, porque a vida é maior, muito maior do que isso. Trazendo o senador Públio Lentulus, a figura dele, eu quero trazer um olhar de duas vertentes que a vida dele segue, de duas vertentes de dores que a vida dele segue. No momento desse encontro com Cristo, no momento desses encontros que nós também temos, nesses momentos da nossa estrada de Damasco, quando Cristo conversa com a gente no nosso íntimo e diz: perdoe, perdoe que você está falando de alguém doente, perdoe que você está falando de um desequilíbrio. Quando Cristo fala na nossa intimidade, quando os nossos mentores falam na nossa intimidade e diz: estimule o seu amigo que quer trabalhar, estimule o seu amigo que se esforça para fazer um trabalho. A sua fala é importante. Diga para ele que aquilo que ele está fazendo tem valor. E aí a gente diz: não tem valor, você não deve fazer isso porque você não faz bem feito. Você não deve fazer isso porque você tem que aprender mais. E aí, no nosso íntimo, aquela luzinha apita dizendo: tem amor, tem amor. O que a gente faz para o outro, a gente está construindo para nós mesmos. Eu não faço armadilha para o outro, eu faço para mim. A vida é um bumerangue. O que eu jogo vai me encontrar, seja qual for o momento, seja qual for o lugar, seja qual for a dimensão. O que eu mando vai me encontrar. E assim, com essas situações, com esses desmandos, com esse orgulho, com esse encontro dizendo: não, 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 sou eu. Públio Lentulus caminha de duas vertentes nas dores que cercam sua vida daí para frente. Um deles é vivendo naquele universo de pessoas na Palestina invejosas, cruéis, maldosas e maledicentes. A família dele é enredrada dentro de uma trama e ele passa e ele recebe acusações de que Lívia o traía. Por conta dessas acusações, por conta desse enredrado de maledicência e de pessoas muito maldosas, Públio Lentulus convive 25 anos com a sua esposa, debaixo do mesmo teto, sem falar com ela, por conta das fofocas e das maledicências. Ele destrói a si mesmo, pois que amava profundamente. O seu orgulho faz com que ele destrua a si mesmo, destrua a sua felicidade, destrua a sua família, para dar ouvidos a uma maledicência que
leva décadas, com dores, sofrimentos e angústias. Essa é uma das vertentes. A segunda, aquele André de Gioras, pai de Saúl de Gioras, que implorou a misericórdia, que implorou clemência da parte dele, que ele disse: não, a minha palavra é única, sou um senador. Como você quer que o senador volte atrás na sua fala? Como assim? Aquele André de Gioras, já que Públio Lentulus tirou seu filho, ele contratou uma serva da casa da família Lentulus e mandou sequestrar o seu bebê, o bebê de Públio Lentulus e Lívia, que se chamava Marcos. Esse garoto foi sequestrado. Nunca a família Lentulus teve notícias do seu filho. André de Gioras o sequestrou, levou ele para sua casa e o criou como escravo. Tudo foi tentado, recompensa, pessoas buscando em todos os cantos, e nunca teve notícias daquela criança. O tempo passou, os anos seguiram. Eles estavam já de mudança para voltar para Roma, na expectativa de que a vida melhorasse. Com o sequestro do pequeno Marcos, eles desistiram de voltar para Roma, ficaram para a Palestina por conta das buscas. Depois de alguns anos de buscas, um amigo muito caro da família estava muito doente lá em Roma. Por conta da doença desse amigo, eles retornaram para Roma, dizendo que o pequeno Marcos havia falecido, e por conta da morte dele, pararam as buscas. Assim, a família Lentulus volta a Roma. Lá vivendo, um tempo depois, em uma conversa magnífica que a literatura traz, num diálogo com uma amiga chamada Calpurnia, Públio Lentulus fica sabendo que Lívia não havia traído ele, de que tudo aquilo havia sido engendrado por maledicência e por pessoas de má fé. Diante daquilo, ele programa que ele será homenageado nos circos como grande senador. Ele vai receber as homenagens e Públio Lentulus programa que aquelas homenagens que ele vai receber, ele vai dedicar e revertê-las todas para Lívia, e vai pedir que ela o perdoe e renovar a sua paz, a sua harmonia conjugal. Mas, como tem uma passagem do Cristo dizendo: reconcilia-te enquanto estás a caminho, reconcilia-te agora, porque a gente não sabe qual é o minuto seguinte nas nossas vidas. Naquela passagem, Lívia é presa junto com alguns cristãos, é levado para os calabouços, e ali ela troca de lugar com a escrava Ana, e ela morre diante de Públio Lentulus no sacrifício nos circos. Naquele dia de grande homenagem na vida dele, o grande amor da vida dele, que ele iria perdoar, que depois de 25 anos sem falar com ela, porque deu ouvidos à maledicência, ele iria mudar aquela situação, oferecer todas as homenagens para ela, dizer o quanto ela era valiosa. O tempo não foi possível, porque não deu tempo. Ele tinha que ter feito aquilo naquele momento. Não esperemos para falar do bem, do belo e do amor, porque a gente não sabe qual é o minuto seguinte nas nossas vidas. Aquele instante foi a dor profundamente dilacerante que aquele personagem viveu na sua vida. Depois daquilo, alguns anos depois, Públio Lentulus precisa retomar a Palestina. Quando ele vai retomar, naquele período, está havendo algumas manifestações de judeus contra o povo romano. E ele é sequestrado com a sua caravana de romano. É sequestrado o líder dos judeus. Sequestra, leva para os lugares. E aí, quem se encontra? Quem é o líder dos judeus que sequestrou aquela caravana de romanos? André de Gioras. André de Gioras, o grande inimigo lá de trás, de anos atrás do Públio Lentulus, agora, numa captura despretensiosa, viu que tem nas suas mãos simplesmente o grande senador, Públio Lentulus. Quando ele se vê diante do senador, manda buscar um escravo, que esse escravo, eu até anotei o nome dele, esse escravo, ele é trazido. Quando esse escravo é trazido, vê-se um rapaz
de 40 anos de idade, um escravo machucado, o corpo dilacerado, de tantas violências que sofreu, pois que era um escravo desde muito criança. André de Gioras ordena aquele escravo que segue o prisioneiro Públio Lentulus. O escravo vive um sentimento estranho porque ele tem simpatia por aquele homem. Não sabe bem o porquê, mas simpatiza com ele. Mas André de Gioras era o seu dono, mandou, ele tem que cumprir. E aí, aquele escravo, que agora tem outro nome, acho que é Ítalo, ele sai, ele cega, amando do seu dono, a dona do seu amo, cega aquele senador Públio Lentulus. Na verdade, o que é que estava se dando? André de Gioras estava diante do senador que havia condenado seu filho à masmorra, à morte. Ele coloca o filho dele de frente, que ele sequestrou, criou como escravo. Ele pôs com que o próprio filho cegasse o pai. Na hora que o Marcos, que era Marcos, agora tem um outro nome, cega o próprio pai, a guarda romana invade o ambiente, pega e leva André de Gioras, que a partir daí ele é preso. O senador é socorrido, todos vão para Roma. André de Gioras é condenado, vai ser sacrificado. E aí, o senador, naquele encontro, lá antes de ficar cego, alguma coisa estava estranha naquele local. André de Gioras disse para ele que era o momento da sua grande vingança e disse: você lembra? Eu disse para você que eu me vingaria, lembra? Então, estou me vingando. Não nos disse muitos detalhes daquele momento, mas o senador sabia que tinha alguma coisa no ar, alguma coisa estranha, porque ele olhou para aquele escravo e viu que aquele escravo tratava-se de um romano. Pela faixa etária, ele teve a impressão de que era seu filho, mas no calor do momento, muitas coisas não tinham como ser conversadas. Mas agora, de volta para Roma, um dia antes do sacrifício, do assassinato do André de Gioras, Públio Lentulus, diante de todas aquelas vivências, de tanta porrada da vida, de tanto receber de volta o que aquele homem orgulhoso tanto deu, começa a sentir o peso do orgulho sobre os próprios ombros. O que eu jogo para os outros volta para mim. A intensidade que eu jogo para os outros, eu estou trazendo na verdade para mim. Ele procura na prisão André de Gioras e chama ele para um diálogo. Ele queria saber dele o que é que tinha acontecido. André de Gioras conta todos os detalhes de como se deu. Quem sequestrou, quando sequestrou. Ele conta para ele desde aquele momento que ele foi pedir clemência pelo filho, tudo que se deu dali por diante. Só que André de Gioras conta chorando e pedindo perdão. E aí, para terminar, ele diz assim, lá no livro, André de Gioras diz: senador, nós dois somos dois miseráveis. O senhor com seu orgulho e eu com o meu, somos dois miseráveis. Destruí a sua vida, mas destruí a minha também. Me perdoe. Públio Lentulus, ouvindo toda aquela confissão, a única coisa que ele respondeu foi: estás perdoado. Não tinha o que dizer, não tinha o que brigar, não tinha o que discutir, porque tudo aquilo era reflexo do que ele mesmo foi. Tudo aquilo era reflexo do que ele tinha sido. Depois dessa vivência, ele se recolhe em Pompeia, passa a viver lá, cego, com idade avançada, e quando o Vesúvio entra em erupção, ele morre sobre os escombros da sua própria residência. Assim, é um tiquinho da história de Públio Lentulus, dá para a gente ficar 3 horas falando, mas o tempo não nos permite. Mas assim, eu quero fechar a fala de hoje, falando de há 2000 anos. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine e uma boa reunião a todos nós. Obrigada.